Ninguém gosta de errar, seja no trabalho, seja na vida pessoal. É evidente que todas as pessoas estão sujeitas a erro, mas o que as diferencia é a forma como lida com eles. Superar os próprios erros é fundamental no ambiente corporativo, pois o profissional tem que levantar a cabeça e correr para corrigi-lo. O vídeo de hoje traz 8 dicas decisivas para você superar os próprios erros e seguir sempre em frente. 1. Aceita o que aconteceu. Quando algo não sai conforme planejado, é comum as pessoas recorrerem à negação. Essa postura não ajuda em nada, pois impede que o erro seja compreendido e superado em seguida. Evite ignorar, negar ou esconder as falhas que forem cometidas. É a velha história de que não chorar sobre o leite derramado. Se você aceitar o que aconteceu, terá condições de extrair lições do erro para que não se repita futuramente. Uma boa forma de facilitar esse processo de aceitação é se conscientizar de que os erros são corriqueiros. Não se trata de achar de que falhar sempre faz parte, mas de não deixar que cada falha seja o suficiente para derrubar você. 2. Evite ser tomado pela emoção. Quando erramos, a frustração pode levar a uma postura totalmente emocional. Arrepender-se em um primeiro momento pode ser positivo, mas isso não deve levar você a se fechar. Por às vezes, as pessoas até sentem vontade de chorar depois de um grande erro. Porém, essa tristeza inicial precisa dar lugar a uma postura proativa. Se sentir pesar por conta de falha ou ter pena de si mesmo são atitudes negativas. Insistir nesse tipo de conduta pode provocar infelicidade e levar a novos erros. 3. Assuma sua responsabilidade. Além da negação, há uma postura bastante comum na administração de erros. Muitos falham e correm para apontar outros culpados ou dividir a responsabilidade como uma forma de aliviar a carga sobre si. No ambiente profissional, essa conduta é sobretudo antiética e capaz de queimar colegas de trabalho injustamente. Ao cometer um erro, o mais correto é assumir sua responsabilidade de uma forma integral. No entanto, se o problema de fato envolver outras pessoas, obviamente que é importante cada um assumir uma parcela de culpa. 4. Compreenda o erro em sua totalidade. O nervosismo inicial causado por um erro pode tirar qualquer um do eixo. Respirar fundo e buscar uma abordagem mais racional são atitudes decisivas em direção à superação da falha. A análise ponderada sobre o que aconteceu vai lhe ajudar a evitar um outro erro no futuro e também justificar o erro internamente. Talvez essa observação mais detalhada mostre, por exemplo, que certas coisas foram feitas de maneira correta, mas um ponto específico estava incorreto. Separar o joio do trigo em um erro faz toda a diferença. Cabe ao gestor de equipe transmitir essa estratégia para seus colaboradores, assim eles poderão lidar melhor com seus próprios erros. 5. Desenvolva um novo mindset. Os erros são como um obstáculo a serem superado para que as pessoas possam seguir em frente. Não é recomendado enxergar os erros como um fim em si, mas muitos assumem essa postura. O correto é desenvolver um novo mindset mais positivo para superar o erro. Essa mentalidade também contribui na absorção de outras falhas que provavelmente acontecerão no futuro. Em resumo, a dica é não deixar que os erros subtraiam sua confiança. Mantenha uma atitude mais positiva diante das falhas, assim você vai sempre manter seu mindset em desenvolvimento. 6. Não tenha medo. Ter uma reação de medo após cometer um erro é mais comum do que imaginamos. O medo se dá pelo impacto e pela consequência que a falha terá, e também pela possibilidade da recorrência. O grande problema é que o medo pode paralisar a pessoa e impedi-la de superar o erro. Por isso, evite temer pelo resultado negativo que virá a seguir e procure pensar em como seguir em frente. Pessoas bem-sucedidas se caracterizam não por temer ao fracasso. Muitas das personalidades que conquistaram grandes feitos cometeram sérios erros e tiraram lições deles. 7. Escute o que os outros têm a dizer. A capacidade de ouvir outras pessoas é mais uma lição importantíssima na superação dos próprios erros. Muitas vezes, uma segunda opinião pode lhe ajudar a clarear as ideias e compreender o que levou àquela falha. Ouvir os outros pode ser difícil quando cometemos erro, pois existe uma tendência de retração. Não tenha vergonha do que aconteceu e procure fazer disso uma situação de aprendizado. 8. Pense sempre em recomeçar. Já sabemos que os erros são frustrantes e podem derrubar o ânimo em um primeiro momento, mas ele serve também para o início de uma reconstrução e um recomeço. Quando você cometer uma falha, pense em recomeçar logo na sequência. Essa capacidade de apertar o botão reset diferencia as pessoas com mentes mais firmes na reparação de erro. Falhas não pode representar a desistência de metas e sonhos, talvez elas retardem as conquistas. É verdade, mas isso tem de ser encarado de uma forma mais positiva possível. Permita que os erros tornem você uma pessoa mais forte e apta a reiniciar com o ânimo redobrado.